O homem acidentalmente cortou o dedo. Uma gota de sangue caiu de uma altura significativa, o que o fez entrar em pânico. O supervisor imediatamente parou toda a linha de produção e correu até a esteira. Ele encontrou o sangue que havia caído e rapidamente limpou o local com um lenço. Após curar o corte, o homem ficou aliviado e deixou o supervisor reiniciar a produção. No entanto, ele não sabia que outra gota de sangue havia ficado presa dentro de uma garrafa de vidro durante o invase da bebida. As duas gotas se misturaram rapidamente. Então a garrafa foi embalada e enviada para os Estados Unidos. A garrafa acabou nas mãos de um idoso de cabelos brancos que tomou um gole. O homem imediatamente ficou mal. Logo, os militares detectaram uma substância estranha na bebida e rastrearam a origem pelo endereço de fabricação. Um time de elite foi então enviado para capturá-lo. Depois de usar uma câmera discreta para investigar a casa, a equipe, liderada por Marcos, arrombou a porta e disparou um tranquilizante potente. No entanto, ao levantar os cobertores, descobriram que havia apenas um manequim. Benny já havia fugido por uma corda. Enquanto isso, Benny se escondia, tentando desesperadamente controlar seus batimentos cardíacos, pois se ultrapassassem 200, ele perderia o controle. Diante da necessidade de se esconder, ele correu para a fábrica. Sua frequência cardíaca subiu para 187 e, ao abrir a porta, encontrou vários bandidos bloqueando seu caminho. Benny tentou acalmá-los, mas suas palavras apenas os irritaram ainda mais. Os bandidos estavam ansiosos para atacá-lo. Com a frequência cardíaca em 190, Benny percebeu que os soldados estavam se aproximando. Após receber alguns socos dos bandidos, seus batimentos dispararam completamente. Uma figura colossal surgiu da escuridão. Os soldados dispararam tranquilizantes, mas nenhum teve efeito sobre o gigante. O gigante avançou sobre Marcos. Em desespero, trocou para munição real e começou a disparar, mas não conseguiu causar danos ao gigante. Nem mesmo as granadas foram eficazes. Pelo contrário, o gigante destruiu o esquadrão inteiro. Só então Marcos viu o rosto da criatura, enquanto uma figura menor pegava um motor, derrubava uma parede e escapava para a densa floresta. Após o fracasso da missão, Marcos questionou o general sobre a identidade do ser. O general revelou que Benny havia sido exposto a doses extremas de radiação gama durante um experimento anos atrás, transformando-se em um monstro verde. Ele havia escapado após destruir o laboratório e estava desaparecido desde então. A missão de Marcos era capturar Benny para estudos. Para aumentar a força de Marcos, o general injetou nele o mesmo soro que Benny havia recebido. Enquanto isso, Benny voltou secretamente ao antigo laboratório, determinado a recuperar os dados do experimento. Mas, ao ligar o computador, descobriu que as informações haviam sido apagadas. Desolado, ele encontrou sua ex-namorada, Ana, após o expediente na ponte. Ana sabia que Benny precisava se curar e lhe entregou um pendrive com os dados experimentais que ela havia copiado anteriormente. Porém, assim que Benny estava prestes a partir, alguns veículos militares se aproximaram. Era o pai de Ana, o general, que o havia seguido. Ao perceber a iminente perseguição, Benny respirou fundo e engoliu o pendrive. Ele tentou escapar pela ponte, mas já era tarde demais. Ao ver Ana sendo derrubada ao chão, Benny não conseguiu mais controlar sua fúria.